Formas de nos ensinar que nem sempre nos agradam. E é isso que eu quero ver hoje com vocês, a partir do texto de 2 Crônicas, capítulo 12, verso 8. Esse texto nos fala a respeito da pedagogia de Deus, a forma como Deus nos ensina, especialmente em contextos de disciplina para com os nossos pecados. Diz assim: Porém, serão seus servos, para que conheçam a diferença entre a minha servidão e a servidão dos reinos da terra. Essa passagem ela se encontra no capítulo 12 de 2 Crônicas, que juntamente com o capítulo 11 trata da história do reinado de Roboão, filho de Salomão. Roboão tinha sido grandemente abençoado pelo Senhor, mas mesmo assim ele deixou o Senhor e a sua lei. Roboão havia causado a divisão de todo o povo judeu, aquela divisão que criou o reino do norte, o reino do sul, e ainda assim Deus foi misericordioso com ele. Por exemplo, Deus impediu uma guerra civil que o próprio Roboão queria causar. Nós vemos isso no capítulo 11, dos versos de 1 a 4. Deus também deu condições para Roboão construir cidades fortificadas ao redor de Jerusalém. E nós vemos isso dos versos de 5 a 12 do capítulo 11. Deus também concede estabilidade religiosa para Roboão, quando vários sacerdotes e levitas se tornam dissidentes do reino do norte e vêm para o reino do sul ajudar Roboão nos serviços do templo de Salomão. Nós vemos isso também no capítulo 11, dos versos de 13 a 17. E também Deus abençoa Roboão com muitos filhos. Nós vemos isso dos versos 18 a 23. Então, mesmo Roboão tendo tomado uma decisão terrível, uma decisão tola que dividiu o reino, Deus ainda foi muito misericordioso com ele. O jugo de Deus, a servidão a Deus e a sua lei era uma servidão leve, cheia de graça, cheia de misericórdia. Mas ainda assim, Roboão decide deixar a lei do Senhor. Foi então que Deus, como forma de castigo, né, um castigo pedagógico, ele envia Sisaque. Sisaque era o rei do Egito naquela época e Deus então usa esse rei, usa o exército desse rei para subir até Jerusalém e pelejar contra o seu próprio povo. Veja, Deus estava usando uma nação ímpia, uma nação pagã, para dar uma lição ao seu próprio povo. Isso nos mostra que o Senhor ele é soberano sobre todos os reinos. Ele é soberano sobre toda a história. Ele é rei não apenas do seu povo, mas é rei de todas as nações. É ele quem conduz, decreta e dirige a história para os seus propósitos. E Sisaque, ele não sobe apenas com o exército do Egito, mas ele também conta com a ajuda de dois outros exércitos. O exército etíope, o exército dos suquitas, e na verdade são três, porque tem mais um, o exército dos líbios. Então, líbios, suquitas e etíopes auxiliam Sisaque, rei do Egito, nessa campanha, nessa batalha contra a Jerusalém. Bom, neste ínterim, entre a entrada de Sisaque até a cidade de Jerusalém, o Senhor levanta um profeta. E esse profeta anuncia a razão do porquê essas pessoas estavam sofrendo tudo aquilo. O porquê que Sisaque estava avançando, o porquê que Sisaque já estava conquistando as cidades fortificadas ao redor de Jerusalém, por que o Senhor estava permitindo isso. Então esse profeta levanta-se e anuncia que Deus estava fazendo isso porque eles deixaram a lei do Senhor. Eles transgrediram a lei do Senhor. Deixaram o jugo, a servidão ao Senhor para servirem a si mesmos, para servirem às suas próprias vontades. O que acontece na sequência desse anúncio profético é que no verso 6,
o povo, os anciãos, o próprio rei se humilham diante do Senhor, reconhecendo a justiça de Deus, dizendo: o Senhor é justo. Nós merecemos isso mesmo. Nós transgredimos a lei, nós deixamos o Senhor. E após esse reconhecimento da justiça de Deus, Deus mais uma vez é misericordioso e anuncia para o seu povo, através do mesmo profeta, o seu livramento. Ele diz que aquele povo não seria destruído, aquele povo não seria dizimado pelo exército de Sisaque. No entanto, eles também não seriam totalmente livrados do castigo pedagógico de Deus. Do castigo pedagógico de Deus. Esse texto nos fala sobre a pedagogia do castigo de Deus. Deus, então, permite que Sisaque entre em Jerusalém e sem nenhuma resistência da parte do rei, do exército de Jerusalém, Sisaque entra na casa do Senhor, no templo de Salomão, rouba todos os utensílios preciosos de ouro do templo, entra na casa do rei, pega todos os utensílios do próprio rei e também vai até o exército e pega os escudos de ouro que Salomão havia mandado construir. Então é uma humilhação total, uma humilhação absoluta que Deus permite que aconteça com o seu povo. Mas por que Deus permite isso? E a resposta está aí no verso 8, o verso que nós lemos, né? Para que conheçam a diferença entre a minha servidão e a servidão dos reinos da terra. Está aqui a razão pela qual Deus permite que Sisaque humilhe o seu povo. Humilhe o seu povo. Para que o seu povo aprenda que servir os reinos da terra, como o reino de Sisaque, é empobrecedor, é humilhante, é devastador, é completamente desgastante. Por outro lado, a servidão do Senhor, como ele estava demonstrando de muitas e muitas formas a Roboão, é uma servidão abençoadora, uma servidão que é misericordiosa, que é compassiva, uma servidão leve. Deus queria mostrar para Roboão e também para todo o povo que eles deveriam ver a lei do Senhor de forma diferente, não como um fardo, não como um jugo, não como algemas, mas como algo que os livrava de todos os males envolvendo os reinos da terra, a corrupção do mundo. Deus estava fazendo isso para mudar a perspectiva de Roboão e também de todo o povo em relação à sua própria lei, à sua própria vontade, que eles estavam julgando como sendo algo impeditivo para a felicidade, para a tranquilidade e a paz deles. Mas eles experimentaram o que é viver longe da lei do Senhor, longe da autoridade, do jugo misericordioso e gracioso do Senhor, experimentando a autoridade e o jugo dos reinos da terra, impiedosos, maldosos, gananciosos, reinos que humilham, que devastam e que destroem. Isso aqui é muito importante para nós, porque nós, muitas vezes, que cremos no Senhor, nós nos esquecemos de que o jugo do Senhor é leve, o jugo do Senhor é abençoador. Nós nos esquecemos disso, muitas vezes. Nós invejamos o mundo, muitas vezes em suas liberdades. Nós muitas vezes, olhando pela janela, nós sentimos um certo desejo de ser como eles, ou de ter as mesmas condições que eles, ainda que nós saibamos
Eles estão vivendo cativos do pecado e de Satanás. Mas ainda assim, nós não nos contentamos com a lei do Senhor. E Deus, que é Pai, disciplina os seus filhos, disciplina aqueles que Ele ama. E de forma pedagógica e formativa, Ele também permite que nós, hoje, experimentemos experimentemos muitas vezes a sujeição aos poderes da iniquidade, que nós experimentemos muitas vezes as consequências de ouvir, obedecer ou atender os desejos dos poderes deste mundo, para que quando nós experimentarmos o amargor desse tipo de jugo, nós possamos nos lembrar, nós possamos ver com mais clareza a beleza, a glória, a singularidade da autoridade do Senhor sobre a nossa vida, a doçura e a leveza do jugo do Senhor sobre a nossa vida. É por isso que Deus nos permite muitas vezes sofrer as consequências dos nossos pecados, sofrer as consequências das nossas desobediências, ainda que Ele não nos rejeite, como Ele fez com Roboão e todo o povo. Ele perdoou aquele povo quando aquele povo se humilhou, Ele concedeu livramento, mas Ele permitiu uma parcela de sofrimento e de humilhação para que eles pudessem perceber que é somente no Senhor que nós encontramos um Rei misericordioso, um Senhor compassivo e uma lei realmente justa, verdadeira e que nos traz benefícios, crescimento, santificação, ao invés de destruição e humilhação. Nós possamos aprender com a pedagogia disciplinar de Deus, nosso Pai. Amém.